E ontem a gente ouviu muito falar sobre a falta de estrutura e falta dos meios de trabalho dentro dos órgãos ambientais. Então, vamos ouvir, por favor, senhora Elizabeth, por 15 minutos. Então, eu vou para cá porque eu não fiz cópia da minha apresentação, então eu preciso enxergar. Então, assim, em primeiro lugar, né, eu gostaria muito de agradecer o convite para estar participando aqui dessa audiência pública, porque nós entendemos que é fundamental, na verdade, que aqueles que executam e que fazem, que levam adiante o licenciamento ambiental, os técnicos que trabalham com licenciamento ambiental, que se defrontam diuturnamente com várias coisas que, inclusive, não estão previstas na legislação e que a gente tem que ter a capacidade de avaliar, de discutir, dar os melhores encaminhamentos. É importantíssimo que a gente seja ouvido nessa discussão do projeto de lei, que, na verdade, vai regrar a nossa vida daqui para frente, profissionalmente. Então, eu gostaria muito de agradecer. E dizer uma outra coisa também, agradecer também aos meus colegas, porque, na verdade, a posição que eu vou trazer aqui ela não é uma posição individual minha. Não é? Eu trabalhei muito tempo no licenciamento, eu trabalhei durante 12 anos no licenciamento de portos. Mas essa questão aqui, a gente está tratando do licenciamento de várias tipologias de empreendimentos, e então foi necessário o apoio, assim, e eu agradeço bastante a generosidade dos colegas que se dispuseram a sentar hoje de manhã e ontem à noite, até tarde da noite, discutindo comigo essa questão desse empreendimento. Então, o que eu quero dizer, assim, além de agradecer, né, esses colegas, essa generosidade, dizer que eu estou trazendo aqui uma posição que não é uma posição individual, pessoal, ou relativa a algum tipo de empreendimento específico, mas de um coletivo de trabalhadores da área ambiental que se dispuseram a sentar e discutir para mim poder apresentar aqui o que eu vou apresentar a vocês. Então, esse pode... eu tenho... Desculpa. Passa, por favor. Então, tem algumas questões gerais, não é, que a gente queria colocar, que diz respeito... Eu acho que já foi falado, eu vou economizar um pouquinho o tempo, mas eu gostaria de... isso, inclusive, já foi falado aqui, mas eu gostaria de ressaltar, porque ela é a base de todo o trabalho que a gente faz no licenciamento, que a base legal dela está na Constituição Federal. Não é? O artigo 225, ela tem um inciso específico que fala da questão da necessidade de estudo prévio de impacto ambiental que se dá à publicidade. E aí tem algumas questões extremamente importantes para a gente, como licenciadores, que é essa questão de que a mesma, vamos dizer assim, Constituição que define, né, que a gente que precisa ter o licenciamento ambiental nas obras, né, que são assim utilizadoras de recursos ambientais ou que são potencialmente impactantes, não é? Ela também incumbe, ela coloca a questão assim, incumbe ao poder público. E no caso nós ali, então, estamos imbuídos de um poder público, um poder inclusive de como ente, como Estado, né, de defender o ambiente para as futuras gerações. E a coletividade. Então, por isso é que eu acho extremamente importante ressaltar, porque já foi colocada aqui a questão da participação e da importância de que esses processos sejam participativos, que sejam ouvidos todos os intervenientes e todas as populações afetadas por esses. Até porque, não é, a questão ambiental ela não trata somente de uma questão do meio biótico, do meio físico, na verdade. Né? Quem vai lá no Ministério Público, bater na porta do Ministério Público para reclamar de alguma coisa em relação a algum empreendimento, não é o mico-leão dourado, não é o bichinho, são pessoas, são populações, são grupos sociais que são afetados por esse processo. Então, assim, é extremamente importante, e a gente quis trazer aí essa questão, né, da questão da participação também. Então, a gente iniciou com algumas questões gerais em relação ao... Nós fizemos uma leitura do PL, né? Levantamos alguns aspectos legais, que eu vou passar rapidamente aqui, e depois eu vou passar para algumas questões específicas, algumas que já foram abordadas aqui, mas que, na nossa opinião, elas são as mais, vamos dizer assim, significantes, são as mais impactantes para o trabalho do licenciamento ambiental e para a nossa missão, que é defender o meio ambiente. Então, assim, em princípio, assim, a gente observou que o PL precisa incorporar alguns aspectos locacionais. Isso, inclusive, foi falado aqui ontem pelo Dr. Nilvo, não é? A questão dos aspectos locacionais, que precisam estar presentes no PL, porque é essa questão que vai fazer algumas diferenças quando você vai discutir
não licenciamento de determinadas atividades. Não é? Por exemplo, a questão também que falta, de certa forma, a gente sentiu falta, a questão da análise de riscos ambientais. Não é? Quer dizer, qual o sentido de você fazer licenciamento ambiental se você não for discutir risco? Que é para isso que a gente existe, é para isso que a gente trabalha, é a questão de riscos ambientais. Tanto para os meios bióticos como socioeconômicos, inclusive para a questão econômica do país. Não é? Porque essa é uma questão que também precisa ser considerada. Então, assim, eu queria passar para outro. Então, assim, a gente fez uma tabelinha colocando assim, o que está na proposta do PL e o que a gente discutiu enquanto analistas ambientais que trabalham com licenciamento de diferentes tipologias de empreendimentos. O artigo 2º, né, que fala a questão da LAC, do licenciamento ambiental por adesão e compromisso. Né? Na nossa visão, esse artigo ele não pode estar colocado da forma como ele está. Porque, veja, ao não, vamos dizer assim, veja, o Brasil é um país mega diverso, é um país assim, que tem diferenças sociais, é um continente, é um mundo à parte. Você tem a maior biodiversidade, existem assim, diferenças culturais, sociais, econômicas, assim, profundas entre os diversos regiões do Brasil. Então, quando você pega um projeto de lei que coloca como se tudo fosse igual, você coloca, por exemplo, esse artigo aí viabilizaria, por exemplo, uma guerra fiscal porque ele vai servir para todos, desde o empreendimento, vamos dizer, uma Belo Monte, como um posto de gasolina, como a padaria da esquina. Então, a gente entende que é realmente preocupante que você tenha um dispositivo no projeto de lei geral do licenciamento, um dispositivo que você não faça vamos dizer assim, essa diferenciação, ou que você coloque muito claramente, enfim, a questão das competências mesmo, quer dizer, o que é que serve para o licenciamento de uma padaria ou de um, tá? E aí eu entendo, por exemplo, quando o setor ruralista coloca não sei quantos milhões de propriedades que vão ter que ser licenciadas, mas existe uma diferença fundamental entre um mega empreendimento agropecuário e o produtor rural de 4 hectares. A minha família é uma família de agricultores, a gente tinha 4 hectares de terra. Não dá para colocar na mesma balança esses grupos tão diversos. E vocês vão ver que esse argumento ele vai permear boa parte da nossa crítica em relação a esse PL. Né? Então, a gente avaliou, por exemplo, que, na medida em que esse artigo ele permaneça como ele está, você vai ter, nos estados e municípios, são replicados esses procedimentos e essa legislação. E o que acontece? Na medida que ela está muito aberta, você vai criar uma guerra fiscal entre diferentes entes federativos. E isso a gente já viu antes, isso não é uma coisa nova hoje, a gente já viu. De repente, você tem estados que vão, para atrair empreendimentos, eles vão avaliar ou vamos dizer assim, flexibilizar, não sei se seria flexibilizar, mas dar uma interpretação que lhe interessa em relação a esse dispositivo, e se cria uma guerra fiscal que não interessa para ninguém nesse país. Não é? Então, assim, a gente entende que esse artigo, da forma como ele está, ele não dá segurança jurídica nem para o empreendedor e nem para os órgãos ambientais que acabam tendo que responder, inclusive, pelas suas decisões. Então, você pode passar, por favor? Novamente, né, a questão da licença ambiental única. Não é? Que é o ato administrativo que autoriza a instalação e operação de atividade ou empreendimento, aprova as ações de controle e monitoramento ambiental e estabelece os condicionantes ambientais para sua instalação ou operação, e, quando necessário, para a sua desativação em única etapa. O mesmo comentário que a gente fez em relação à LAC, a gente faz em relação a esse item, porque, na verdade,
esse licenciamento ambiental único ele não pode ser aberto a todo e qualquer tipo ou porte de empreendimentos, porque vai depender muito do contexto em que aquele empreendimento está, do porte daquele empreendimento, da localização dele. Uma coisa é o empreendimento na Amazônia, outra coisa é a questão do empreendimento em São Paulo. Sabe assim, você pavimentar uma rodovia em São Paulo é muito diferente da que o procurador colocou, que é pavimentar uma rodovia na situação da 163. Não é? Então, você tem que contextualizar de forma muito clara o que é, quer dizer, onde que cabe essa licença ambiental única. E, por isso, a gente não concorda com ela. Então, uma outra. Proposta constante do PL. O artigo 4º. Né? O licenciamento ambiental pode resultar nos seguintes tipos de licenças ambientais. A licença de instalação de empreendimentos lineares, destinados a modais ferroviários e rodoviários, minerodutos, gasodutos, oleodutos, assim como subestações, serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica, deverá contemplar programas e condicionantes ambientais de forma a permitir o início de sua operação logo após o término de sua instalação total ou em trechos. A gente entende que esse artigo é desnecessário, porque já existe a figura do licenciamento bifásico. E o que está se propondo ali é o licenciamento bifásico. Né? Então, assim, a gente acha que ela já está contemplada e que isso já é feito nos processos de licenciamento ambiental. Você pode passar, por favor? A questão do artigo 6º. Essa também a gente entende que ela é bastante complicada, sob vários pontos de vista. Que é a questão da LO poder ser renovada automaticamente por igual período, mediante declaração do empreendedor. A questão que a gente verificou e a gente checou hoje é que o caput desse artigo ele é exatamente igual ao que está na LC 140. Com a diferença que na LC 140, ela para ali. Não é? Ela não tem esses incisos, não é que modificam completamente o objetivo que estava colocado na questão da LC 140. Então, assim, eu não sou da área jurídica, não tenho formação na área jurídica, mas, assim, para nós ficou muito claro que ela tem conflito com a LC 140 na medida que é uma lei ordinária que está se sobrepondo a uma lei complementar. Isso é uma questão que a gente levantou lá e ficou muito claro para a gente que esse artigo ele teria que sair. Tá? Então, a questão das atividades que não estão sujeitas a licenciamento, que já foi colocada aqui pelo procurador. Eu acho que ele já economizou uma boa parte da minha fala. Assim, eu faço muitas das colocações dele, na medida em que, por exemplo, ele trouxe a questão do exemplo da 163. Não é? E eu vou trazer outros. Por quê? Porque, por exemplo, hoje nós discutimos com servidores de várias tipologias de licenciamento e um colega colocou assim, nós estamos licenciando em Angra um novo depósito de rejeitos. Isso poderia ser considerado uma modernização, uma ampliação da capacidade de instalação pré-existente. Nós não vamos licenciar isso? Nós não vamos avaliar os impactos desse novo depósito de rejeitos? Quer dizer, isso é um problema seríssimo para quem trabalha com licenciamento ambiental, até porque Tomás sabe disso. Nós somos, como analistas ambientais e como servidores que trabalham na área ambiental, nós somos também responsáveis pelos pareceres e pelas licenças que nós emitimos. Então, do ponto de vista tanto da segurança do servidor, como do ponto de vista do resultado dessa licença ou dos problemas que eles podem trazer, inclusive, para a questão ambiental, nós temos sérios problemas com essa formulação. Não é? Uma outra questão que foi colocada, um outro exemplo, por exemplo. O procurador falou na questão das rodovias. Questão de ferrovia, por exemplo. Você pode pensar em modernizar, melhorar rodovias, etc. E tal. Só que, eventualmente, e aí foi citado um caso, não me lembro qual era, mas que você tem uma rodovia que tem um traçado que é extremamente perigoso e que, portanto, necessita, de fato, de uma
modernização, de uma melhoria, etc. E tal. Só que essa melhoria ela pressupõe alteração de traçado. Como não sujeitar esse empreendimento a um novo licenciamento? A um novo não, eu acho assim. Nós também temos clareza, inclusive, e somos muito criticados por isso, na maioria das vezes fomos aqui, inclusive, que, às vezes, nós somos taxados de burocratas, que colocamos muitas exigências, etc. E tal. Mas dizer que quem mais critica ou quem mais discute as possíveis e as necessidades de alteração nos processos de licenciamento somos nós, que trabalhamos com licenciamento. Porque nós, diuturnamente, nos deparamos com problemas que não estão na legislação, porque a sociedade ela é dinâmica, não é? Assim, então, trabalhar numa lei de licenciamento ambiental que não tenha clareza de definir as especificidades, que considere os contextos, ou que, vamos dizer assim, que simplesmente tente resolver os problemas, simplificando, sem resolver os problemas que na verdade, são os que afetam realmente o licenciamento ambiental. E que, às vezes, a questão da celeridade, por exemplo. Olha, nós temos muito claro que a questão da celeridade ela não passa necessariamente por uma alteração na legislação. O que não quer dizer que a gente seja contra também. Nós não somos refratários a nenhum tipo de alteração ou de melhoria nos nossos processos de licenciamento. Mas nós temos clareza de que esses processos de celeridade nos interessa também, claramente. Porque, é claro, ninguém quer ficar... Nós não estamos lá para obstaculizar nenhum tipo de desenvolvimento ou obra que não sabemos que o país precisa. Ocorre o seguinte, essa questão da celeridade passa por uma série de questões. Aí a questão que foi levantada aqui, questão do EIA. Tem EIA-RIMA mal feito, sim. Tem. Não é. Nós temos pilhas de EIAs que são assim, desastrosos. E a nossa obrigação é dizer, refaça, porque isso aqui não nos satisfaz. Precisa de novas pesquisas, precisa de novos elementos, vocês precisam de... Tá? Tem falha no TR? Tem também. Não estamos negando que tenha. Mas, assim, a questão dos 10 anos de demora para um licenciamento, por exemplo, às vezes passam pelo seguinte, chega um EIA que tem uma série de deficiências. Nós apontamos essas deficiências e encaminhamos ao empreendedor para que ele complemente. Enquanto isso, o prazo do licenciamento para, porque você passou a bola para o empreendedor. Às vezes ele demora 1 mês, às vezes ele demora 3 anos. Então, assim, eu queria colocar muito claramente que a questão da celeridade ela não é responsabilidade exclusiva do licenciamento. Ela é também responsabilidade dos empreendedores. E, enfim, eu acho que é isso. Né? Dizer que... Outra coisa que é extremamente importante também, meu tempo já acabou faz tempo, como falar em celeridade, não é? Num momento em que os órgãos ambientais hoje estão sendo bastante sucateados, não é? Nós estamos com muito menos servidores do que a gente precisaria, não é? E, assim, não tem instrumento legal, ou não tem, vamos dizer assim, mágica, que seja a questão da TI, de melhorar os processos, etc. E tal, que resolvam esses problemas, porque, no final das contas, quem tem que fazer essa avaliação integrada desses processos são os servidores do licenciamento. Então, se querem celeridade, fortaleçam os órgãos ambientais, os federais, os estaduais, municipais. Então, é isso. Muito obrigada.